fazer um balanço em relação ao que a gente conseguiu fazer nesses últimos meses com a escola de candidatos e assessores, mas também o que a gente pretende fazer, né? Então, o Jean fez aqui um levantamento para a gente de alguns números que eu queria compartilhar com vocês, né? E que é interessante para a gente ver, ou seja, o alcance, a visibilidade, a projeção, né, de modo geral, que esse trabalho coletivo tem, portanto, conseguido nessas últimas semanas e nesses últimos meses, não é? Então, antes de passar a palavra ao meu companheiro Henrique, eu queria compartilhar com vocês esses dados. Bom, primeiro, de que a gente chegou à nossa 15ª aula, né? Sendo esta a nossa última aula desse período aqui da Escola de Candidatos, nossa 15ª aula, que teve muitos temas importantes, muitos temas relevantes para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar a política, para a gente pensar o trabalhismo, e vamos fechar hoje com chave de ouro aí, com a aula que o Henrique vai dar, e, acima de tudo, para colaborar para essa nossa formação que tem que ser permanente, né? Quer dizer, esse nosso interesse por pensar o Brasil, pensar a democracia, pensar a nossa conjuntura, pensar de uma perspectiva da nossa autonomia e do nosso protagonismo enquanto mulheres e homens de esquerda, progressistas, né? É muito importante. Então, essas 15 aulas trataram de vários temas, né? Que vão desde sistema partidário, a discussão sobre fake news, a política pública, a democracia, alguns temas específicos, a campanha, né? Outros temas, portanto, também específicos, a assessoria, enfim, vários temas aí que vão enriquecer essa formação, sem sombra de dúvidas. Então, vejam vocês, foram 15 aulas, né? Nós tivemos aí mais de 100 cidades, aí mais de 100 inscritos em mais de 100 cidades em todo o Brasil, claro que predominando aqui no estado de São Paulo, né? Mas, portanto, companheiras e companheiros de 14 estados diferentes, né? De São Paulo, do Rio, do Paraná, do Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Santa Catarina, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí, enfim, estamos aí de norte a sul com a nossa escola de candidatos e assessores, tendo, portanto, a participação de muita gente, enfim, interessada nessa nossa discussão. Então, para vocês terem ideia, né, para quem teve aí uma certa assiduidade, para quem esteve vendo as aulas aí, sabe que a média de alunos e alunas que nós tivemos aqui, né, de companheiros e companheiras, foi de 60 espectadores, né, toda segunda-feira, né, participando com a gente. Então, isso tudo é motivo de muita alegria para nós, é motivo de muita satisfação, porque mostra que o partido está organizado, porque mostra, de fato, que mais do que isso, quer dizer, é também resultado dessa nossa expectativa de que em 22 tudo pode ser diferente. A gente acredita na campanha do Ciro, a gente acredita no Ciro, e a gente acredita no potencial de cada um e cada uma que está aqui querendo se preparar. Então, queria agradecer. Então, eu disse ao Jean, falei, olha, Jean, então, já que a última semana de aula efetiva que eu dei aula foi na semana passada, né, eu sou professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e agora a gente está começando o período de férias. Eu disse, não, então quero estar com o pessoal nesse último encontro para a gente fazer esse balanço e para a gente poder fechar com chave de ouro, né? Então, acho que isso é importante. E pensando, né, eu disse sobre o nosso balanço, mas pensando sobre o nosso futuro, é importante dizer para vocês, hoje mesmo tive com o Jean em uma reunião de trabalho falando sobre os próximos passos, né, para 2022, e a gente pretende, enfim, não só retomar as nossas aulas, mas pensar atividades também presenciais, havendo condições seguras para isso, a gente, portanto, voltar às nossas atividades, voltar a fazer oficinas, né? Estamos preparando algumas coisas aí para que logo, logo a gente possa divulgar, né? A Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, ela é uma fundação, portanto, como qualquer outra, que tem essa preocupação, né, com a formação dos seus quadros,
mas também com um debate permanente, né? Eu acho que isso que é válido a gente pensar. Qual é o papel que uma fundação tem, né? Quer dizer, em termos de discussão, em termos de estudo, né? A gente tem a pretensão de fato, contribuir ainda mais para todos os movimentos que estão presentes aqui, né? Com debate, com discussão, porque a gente cresce e cresce junto, e crescer junto é, portanto, crescer mais forte, né? Então, queria agradecer vocês, né, por essa longa jornada até aqui. Queria, então, passar a palavra, já que hoje a gente não vai ter a presença aqui do Neto, né, Jean? O Neto tem uma outra agenda, é isso? O Neto, ele mandou um abraço para o Henrique, e nesse momento ele está numa reunião, mas ele está tentando terminar essa reunião antes de acabar aqui, para ele passar e fazer uma fala, cumprimentar todas, antes de encerrar. Então é Ótimo, possível ótimo. que ele apareça. Maravilha. Sempre bom estar aí com o nosso presidente. Bom, então quero passar a palavra para o meu companheiro Henrique Mathiesen, ele que é bacharel em Direito, pós-graduado em Sociologia e articulista político nos principais sites progressistas do país. E, claro, ele também que é coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista. Quero agradecer a sua presença aqui, Henrique, parabenizar o trabalho que eu sei que você faz também junto à nossa Fundação Nacional, e é uma honra e um prazer ter você aqui com a gente. Pelo nosso formato aqui, você tem em torno de 1 hora para você fazer a sua exposição. Na sequência, a gente vai abrir para responder as questões que as companheiras e companheiros tenham, continuando o formato que a gente tem aí tocado. A ideia é que vocês escrevam no chat as perguntas e a gente lê a pergunta, repassa aqui para o nosso convidado, tá certo? Para a gente fazer aí mais uma aula. Tá bom? Henrique, é com você. Bom, Paulo, eu gostaria de lhe cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar o Jean, o Alessandro. Eu estou em casa, né, porque eu sou paulista, né? Depois de 2 anos vim visitar a minha família aqui em Americana, estou aqui em Americana hoje, não estou em Brasília, né? Então conheço vários companheiros aí em São Paulo que são irmãos de vidas e de sonhos, né? Carreirinha, Ayrton e vários outros companheiros aí, né? O que eu venho trazer hoje para vocês é uma interpretação que eu tenho sobre o trabalhismo. E por que eu digo que é uma interpretação que eu tenho sobre o trabalhismo? Porque o trabalhismo é um clássico da política nacional. E como todo clássico da política, ele tem diversas outras interpretações. O que não difere é a questão dos princípios. Os princípios é imutável, os princípios trabalhistas. Mas se você perguntar para o José Augusto Ribeiro, para o Endel Pinheiro, que está lançando inclusive um livro importante, Um Tempo Bem Melhor para Se Viver, cada um tem uma visão de trabalhismo, né, no recorte histórico que ele dá. Eu, por exemplo, eu recorto o trabalhismo em 6 grandes fases. Que ele começa como revolucionário, e aí depois eu vou explicar cada um deles. Ele se transforma em institucional, ele vira legalista, ele vem ser reformista, moderno e o trabalhismo do século XXI. É esse o recorte que eu dou sobre a questão do trabalhismo. Mas antes da gente entrar na questão aqui do trabalhismo e da palestra que eu quero dar para vocês, eu quero fazer aqui um merchandising um pouco também do Centro de Memória Trabalhista e da Fundação Leonel Brizola a nível nacional. Né? Primeiro, toda a formação política, né, da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, ela tem caminhos para se fazer. www.ulb.org.br. Ali você tem diversos cursos de formação política. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho, né, de ter organizado e feito o curso baseado na grande obra do antropólogo Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Lá tem o curso completo para todo mundo assistir gratuitamente, né? Como outros cursos de formação política, questão de organização de candidaturas, né? Organização de gabinetes. Então, quer dizer, nós temos todos os instrumentos, né, de formação política. A outra coisa é o Centro de Memória Trabalhista, que você tem 2 fontes que você pode acompanhar o calendário e as atividades do Centro de Memória Trabalhista. Através do Facebook, Centro de Memória Trabalhista, ou
no Instagram, Centro de Memória Trabalhista. Mas, evidentemente, que a gente não vive só de redes sociais. Nós temos as nossas publicações. Nós temos as Memórias Trabalhistas, que são publicações que falam de grandes líderes trabalhistas. Já publicamos Abdias Nascimento, Doutel de Andrade, Luiz Carlos Prestes, Neiva Moreira. E vou contar aqui uma novidade. Estamos publicando K.O., Lícia Pérez e Terezinha Zerbini para o próximo ano. E acabamos de lançar uma nova coleção que chama-se Legados Trabalhistas. E ela começa nada mais, nada menos com a Petrobras. E aí vai ter Sambódromo, CIEP, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, os companheiros perguntam, mas como é que a gente faz? O PDT, né? Como é que a gente faz para participar? Gente, é só acessar os canais que estão aí disponíveis. Mas, quem é o PDT? Quem faz o PDT? Quem é o PDT é cada companheiro e companheira no seu estado, no seu município. E quem faz o PDT é cada companheiro. Não é o Ciro Gomes só, não é o presidente Lupe, não é o presidente Manuel Dias do PDT, ou não é um deputado nosso, ou um senador. O PDT somos nós. Nos acertos, nos erros. Agora, voltando um pouco aqui, eu normalmente não dou aula online, porque nada do que sentir o cheiro do povo, olho no olho, né? É a forma, é assim que eu aprendi, é assim que a gente gosta de fazer. Mas voltando um pouco aqui ao nosso tema, né? Nós primeiro, antes de entrar na questão trabalhista, nós precisamos entender quem é o povo brasileiro. O que somos? Qual a nossa origem? Obviamente que não dá para responder essa pergunta se não recorrer ao antropólogo Darcy Ribeiro, um dos grandes intelectuais do trabalhismo. Diz Darcy Ribeiro na sua principal obra, O Povo Brasileiro: surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios, civícolas e campineiros, e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Ora, a formação do povo brasileiro, ela se dá através de 3 matrizes que são a sua base formadora. Quais são essas 3 matrizes? O índio, que aqui vivia, o negro, trazido da África, e o português, que colonizou. Ah, mas por que você começa a discutir o trabalhismo através dessas 3 matrizes? Ora, porque nós precisamos entender quem a gente é, da onde a gente veio. Nós somos índio? Nós somos portugueses, europeus? Nós somos africanos? Não. Não somos mais índios, não somos mais europeus e não somos mais africanos. Quem que a gente é? Ora, Darcy Ribeiro, através da sua interpretação antropológica, ele intitula essa desconstrução étnica, seja indígena, seja europeia, seja africana, como ninguém-dade. O povo brasileiro é esta ninguém-dade, porque é a sua desconstrução étnica que faz o povo brasileiro. Então esse negócio da elite branca, limpinha, né, que se auto-intitula, principalmente, né, nos grandes centros, não existe. Não existe. É apenas, né, um bando de gente desculturada, que não conhece a sua própria história. Por quê? Porque o povo brasileiro é uma colcha de retalhos construída através do não mais índio, do não mais negro africano e do não mais europeu. Que através da miscigenação, né, dessas 3 matrizes forma o povo brasileiro. Esse povo da ninguém-dade, esse povo órfão, porque perdem as suas origens étnicas. Mas esse povo órfão da ninguém-dade é a nova Roma que diz Darcy Ribeiro. Porque tem a oportunidade, através da sua desconstrução étnica, de construir uma nova civilização, de construir uma nova sociedade. Entretanto, né, nessa desconstrução étnica, nós cunhamos aqui no Brasil uma classe dominante muito peculiar. Uma classe dominante diferente da classe dominante francesa, inglesa, americana.
Se você pegar a composição da formação do povo americano, você vai ver que o índio, né, nos Estados Unidos, na sua colonização, quando os ingleses foram para os Estados Unidos, o índio era apenas uma paisagem que sujava os objetivos dos ingleses. Embora também tenham sido massacrados. Mas há uma transferência, né, da Inglaterra para colonizar os Estados Unidos. Diferente do Brasil, que se mistura, né, as diferentes culturas, as diferentes etnias, né, e se desconstrói e se constrói para formar o povo brasileiro. Mas aqui a gente cunha uma classe dominante que ela tem como princípio, né, ser escravocrata. Ora, quando Darcy Ribeiro coloca uns e outros aliciados para ser escravos, né, essa escravidão durou mais de 300 anos no Brasil e até hoje predomina na mentalidade da classe dominante brasileira. Vamos lembrar aqui, né, da recente reforma trabalhista, né, que o senhor Michel Temer, né, propôs e aprovou no Congresso Nacional. O que é a reforma trabalhista do senhor Michel Temer, se não, né, além da perda dos direitos, né, uma nova forma de escravidão? Ah, Henrique, você está exagerando. Ora, o Uber, você trabalhar 18, 19 horas por dia, sem direito algum, dando dinheiro a você não sabe quem, que é o dono da Uber, não é uma nova forma de escravidão moderna? A precarização do trabalho não é uma nova forma de escravidão? Veja que esse conceito de uma classe dominante escravocrata ainda é presente em pleno século XXI. Então, a primeira característica da classe dominante brasileira, ela é escravocrata. Qual é a segunda característica, né, que eu coloco como a classe dominante brasileira? Violenta. Essa questão do Brasil pacificado, né, de gente boa, não existe. Isso faz parte da literatura. É só você pegar a história do Brasil, né, a violência que se fazia contra os escravos, né, que não tinham direito algum. E toda vez que o Brasil progrediu, né, aí quando a gente entrar no trabalhismo a gente vai ver, né, ou levaram, né, os líderes progressistas ao suicídio ou deram um golpe de Estado. Getúlio foi levado ao suicídio por esta classe dominante, porque não a aceitava. Jango foi deposto e Dilma foi deposto. Não quero aqui entrar, né, no mérito da questão da Dilma, mas toda vez a classe dominante brasileira não titubeou em rasgar a Constituição, em pegar em armas e se opor e se colocar violentamente para os seus interesses. Outra característica, a terceira característica da classe dominante brasileira é a classe dominante da rapinagem. Sedentos pelo dinheiro público. Sedentos pelas riquezas que eles não produziram. Nós vivemos no país do doutor, do anel, tradição portuguesa. Né? Na tradição portuguesa, né, o trabalho era uma ofensa. Se pegarmos a literatura, né, no livro Os Maias, né, de Eça de Queiroz, um grande escritor português, a gente vê, né, que os maias, né, tinham verdadeira aversão ao trabalho, porque o trabalho é sujo, é pecaminoso. E a nossa classe dominante herda, né, essa conceituação portuguesa. Não gosta do trabalho, não gosta do labor, mas gosta da rapinagem, de viver do trabalho alheio apenas. Né? E a quarta característica da nossa classe dominante, não pátria. A questão que a gente vê hoje da vassalagem do presidente Bolsonaro é a típica conceituação da classe dominante brasileira. Tudo do exterior é melhor do que no Brasil. Onde já se viu, né, esses índios, esses negros construírem a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. Quer dizer, o povo brasileiro não pode ter. Vamos entregar na mão dos estrangeiros, de preferência americano.
E aí, a última característica que eu coloco aqui, né, ela é hipócrita, falso moralista. Toda vez a nossa classe dominante usou-se do discurso da ética, da moral, da família, para influenciar o povo brasileiro para ali atender os seus interesses mais espúrios. Ora, quando Getúlio foi levado ao suicídio, falava no Mar de Lamas. Quando deram o golpe em Jango, acusando Jango de comunista, corrupto, né, nada se provou contra Jango. E foi agora que Sérgio Moro e a sua equipe da Lava Jato também deram o golpe e ajudaram a eleger Jair Bolsonaro. E aqui, companheiros, a gente está em casa, né? Todos aqui são pedetistas. Existe pessoa mais hipócrita do que Jair Bolsonaro quando fala de corrupção? Existe coisa mais hipócrita do que o Centrão quando fala em corrupção nesse país? Será que esse orçamento secreto não é um antro de corrupção? Desses falsos moralistas? Por que eu estou dizendo isso daqui e começo, né, com o Darcy Ribeiro? Porque o trabalhismo vai se insurgir contra tudo isso. O trabalhismo nasce da concepção, né, da concepção de Augusto Conte. Nós somos um partido, né, uma corrente política que nasce do positivismo, que tem a sua influência no Partido Republicano Rio-Grandense e que vai desemboscar no primeiro item que eu coloco aqui. Nós somos um partido revolucionário, uma corrente política revolucionária. Porque a gente rompe com a política café com leite, que é patrocinadora de toda essa conceituação da classe dominante brasileira, escravocrata, violenta, de rapinagem, não pátria, dependente do Estado, hipócrita, com isso, através da Revolução de 30. Nasce o trabalhismo da Revolução de 30 para dar direito a aquela ninguémdade que Darcy Ribeiro conceitua, né, na sua antropologia. Mas o trabalhismo nasce para dar direito a esta ninguémdade com 3 princípios básicos que norteiam o trabalhismo até o século XXI. Primeiro, nós inauguramos o conceito de soberania nacional. O trabalhismo inaugura o princípio de soberania nacional. Símbolo maior da nossa soberania nacional. E o que é soberania nacional? É a independência do nosso país. Científica e energética. Na sua autodeterminação pessoal. E aí, qual que é o símbolo maior da nossa independência? Símbolo maior da nossa soberania? Petróleo, Petrobras, energia. Companhia Vale do Rio Douro. A industrialização que Getúlio Vargas impõe no país, ela é uma industrialização que visa exclusivamente, né, o desenvolvimento do Brasil e a sua soberania nacional. E aí entramos no segundo princípio do trabalhismo. A soberania nacional, desenvolvimento econômico. Para quê? Para entrar no terceiro princípio do trabalhismo. Direitos sociais. Se você é trabalhista, de norte a sul do país, de leste a oeste do país, você tem que ter na tua mente, na tua alma, no teu coração, esses 3 princípios. Nós somos o partido da soberania nacional, do desenvolvimento econômico e dos direitos sociais. Por quê? Porque os direitos sociais vai aforrear, de fato, esta ninguémdade que foi aliciada como escravo. E Getúlio vem com a Revolução de 30, o primeiro item, né, do trabalhismo, com a Revolução de 30, dando, né, identidade a esta ninguémdade. Ora, o não mais índio, o não mais negro e o não mais europeu começa a ter direitos sociais com Getúlio Vargas. Que se desemboca dentro de toda a sua legislação trabalhista na CLT. O que é mais moderno do que a CLT em termos de direitos sociais no Brasil? E vejam, companheiros e companheiras, né, que a CLT é fruto de grande batalha política. Porque esta classe dominante, escravocrata, não sossega enquanto não rasgar todos os índices da CLT. Haja vista a reforma trabalhista de Michel Temer.
Mas essa reforma trabalhista foi tentada por Fernando Henrique. E só não acabam mais e só não acabam mais porque ainda existe resistência. Porque senão 13º acabaria, direito a férias acabaria, licença maternidade acabaria. Ou alguém tem dúvida que eles são loucos para acabar com esses direitos que ainda nos restam? Então o trabalhismo brasileiro, ele nasce revolucionário, ele nasce rompendo com o domínio da classe dominante brasileira, que era representado na política café com leite, que era a política da oligarquia de São Paulo com Minas Gerais. Mas o trabalhismo revolucionário, ele criou muito problema para a classe dominante brasileira, que não aceitava os 3 princípios do trabalhismo, ou seja, soberania, direitos sociais e desenvolvimento econômico. Criam uma guerra contra Getúlio Vargas e levam Getúlio ao suicídio. Achando que levando Getúlio ao suicídio dariam um golpe de Estado. Mas Getúlio, no seu ato heróico, épico, que só o trabalhismo é capaz de fazer, se mata. Dá um tiro no peito. Pelos seus princípios, por essa ninguém-dade. E através do tiro no peito que Getúlio dá, ele faz uma das maiores denúncias da história, né, da República Brasileira, que é a Carta Testamento. E diz na Carta Testamento: este povo que foi escravo jamais será escravo. Esta frase da Carta Testamento de Getúlio Vargas, desse povo que ele foi escravo nunca mais será escravo, é o tiro no peito que ele dá na classe dominante brasileira, que achava que com a deposição de Vargas, que Getúlio deu, né, um nó dele se suicidando, tomaria o poder de novo no Brasil. Tiveram que voltar para casa, viram o povo na rua chorando pelo seu presidente que amava. Mas o trabalhismo, ele progride. Né? Antes, revolucionário, esta ninguém-dade que começa a ter direito a partir da Revolução, ele se institucionaliza. Ora, qual que é a institucionalização do trabalhismo brasileiro? É a criação do seu partido político. É a criação do seu espaço para debater, para que o negro possa ser candidato, para que a mulher possa ser candidata, para que o jovem, através da moça, possa ter a sua voz. Esse não mais índio, esse não mais negro africano, esse não mais europeu. Agora, a partir de 1945, digo mais, no dia 15 de maio de 1945, com a fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, o trabalhismo passa a ser revolucionário e institucionalizado. Esta ninguém-dade, a partir de agora, tem o seu partido político. Tem a sua agremiação para chamar de sua. Participa do processo político brasileiro que era reservado apenas às classes dominantes brasileiras. Então, o trabalhismo revolucionário se institucionaliza. E na institucionalidade, né, perde Getúlio Vargas através do suicídio, mas ganha diversas eleições, avança no processo de modernização do Brasil, avança na conceituação de soberania nacional, na questão do desenvolvimento econômico e na questão dos direitos sociais. Mas não bastava apenas o suicídio de Vargas, que é um golpe tremendo, não só sobre o trabalhismo, mas sobre a sociedade brasileira. O PTB resiste. É o partido que mais cresce. Mas, infelizmente, né, o povo brasileiro, né, elege quem? Jânio Quadros lá na frente. Passamos pelo Juscelino, não sei o quê, e depois elegemos Jânio Quadros. Mas elegemos de vice-presidente, numa eleição que era separada, João Goulart. Herdeiro legítimo de João Goulart. Herdeiro legítimo de Getúlio Vargas. E sabe como foi passado o bastão da história para João Goulart? Na véspera do dia 24, no dia 23 de agosto, Getúlio Vargas chama João Goulart no Palácio do Catete. E diz Getúlio a Jango: olha, eu estou lhe dando um envelope e eu peço para que você vá imediatamente a Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul.
E assim que você estiver no Rio Grande do Sul, abra este envelope e lá terá algumas determinações que eu lhe dou. Jango sai do Palácio do Catete, vai para o hotel arrumar as malas, que embarcaria no dia seguinte, no dia 24 de agosto, quando o telefone toca de madrugada. É o filho do presidente Getúlio Vargas. Jango, papai acaba de dar um tiro no peito. Jango, atordoado com a notícia que o filho de Getúlio Vargas lhe dá, corre na sua maleta, retira o envelope, abre o envelope e se depara com a carta testamento. Naquele momento, o bastão da história passava de Getúlio Vargas para João Goulart. Naquele momento, né, Jango assumia como herdeiro legítimo do trabalhismo brasileiro para tocar, né, os princípios que o trabalhismo brasileiro sempre defendeu. E esses princípios, né, que levaram Jango a ser vice-presidente e que levaria Jango à presidência da República, ele tentou ser impedido na renúncia de Jânio Quadros. Porque essa mesma elite que tentou, que levou Getúlio Vargas ao suicídio, tentam dar novamente um golpe de Estado. E aí o trabalhismo passa pela sua terceira grande transformação, sem perder os seus princípios. De revolucionário institucionalizado, ele é o partido da legalidade. Mas da legalidade com armas, revolucionária. Porque do Palácio do Piratini, Leonel Brizola lidera a reação contra o golpe de Estado que queriam dar contra Jango. E num dos momentos mais épicos da história brasileira, derrota um golpe, com o microfone na mão e o povo na rua, fazendo os militares recuarem. Ora, esse trabalhismo revolucionário, institucional, agora é o trabalhismo da legalidade. E garante que João Goulart assuma a presidência da República, mesmo no período pequeno com o parlamentarismo. Mas esse trabalhismo revolucionário, institucional, legalista, ele vem com uma das suas mais profundas transformações. Porque assim que Jango derrota o parlamentarismo, o trabalhismo se transforma no trabalhismo reformista. Era preciso aprofundar as reformas iniciadas por Getúlio Vargas. Era preciso aprofundar as reformas revolucionárias que Getúlio Vargas colocou. As reformas de base. E o que eram as reformas de base? A reforma agrária. Para mexer no latifúndio da classe dominante, que nunca quis trabalhar, que sempre viveu da rapinagem do suor do povo brasileiro. A reforma educacional. E aqui eu quero fazer um parênteses de uma homenagem a Paulo Freire. Poucas pessoas sabem, mas a primeira função nacional de Paulo Freire foi dada no governo João Goulart para implementar o seu projeto nacional de alfabetização. Só o trabalhismo conseguia reunir os três gigantes da educação brasileira: Anísio Teixeira, Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Foi o trabalhismo que tira Paulo Freire do Recife e traz para Brasília para o seu projeto nacional. E a reforma educacional que o trabalhismo queria era uma reforma que discutia a questão do currículo, para que esse povo nunca mais fosse escravo. E esse povo continua sendo escravo através de uma catequese que só forma, muitas das vezes, parafuso para servir as multinacionais. Nós temos que ter uma educação libertária, questionadora, não uma educação de decoreba. E aqui é a classe dominante que impõe essa educação. Apesar dos heróis, professores e professoras desse Brasil. Então você tinha a reforma agrária, a reforma educacional, a reforma eleitoral, a reforma bancária,
dentre outras reformas. Ora, esse trabalhismo revolucionário, institucional, legalista e agora reformista, esta classe dominante jamais permitiria o aprofundamento das reformas de base e da ascensão de novo do trabalhismo. E aí vem o golpe dado no trabalhismo. Evidentemente que a Guerra Fria, evidentemente que a América Latina toda passou por golpe. Mas, no Brasil, o golpe militar de 1964 foi um golpe contra o trabalhismo. Não foi um golpe contra a ameaça comunista. Até porque Jango nunca foi comunista. Nada contra os meus amigos comunistas. Mas foi um golpe contra o trabalhismo. Foi um golpe que se tentou dar com Getúlio, com a legalidade, e agora ele efetiva o golpe. Este golpe do trabalhismo há algumas consequências. Primeiro, ao exílio. Caso mais notório, Jango, que jamais voltou ao Brasil, que morreu no exílio no dia 6 de dezembro de 76. O único presidente que não conseguiu morrer na sua pátria. E qual o grande pecado do Jango? Seguir os princípios trabalhistas. Mais povo. Leonel Brizola, 15 anos de exílio, levou parcelas importantes do trabalhismo à luta armada. Nós, trabalhistas, participamos da luta armada, na resistência armada contra o golpe. Temos orgulho de vários companheiros que pegaram em armas para libertar outros companheiros que sofriam nas prisões e do pau de arara, das torturas e dos horrores que essa ditadura provocou no Brasil. E participamos da resistência parlamentar. E aqui não dá para deixar de homenagear grande Doutel de Andrade, um dos maiores oradores da história desse Brasil, caçado na resistência parlamentar. Ora, esse trabalhismo revolucionário, institucional, legalista, reformista, agora está no exílio. Agora, de fato, foi golpeado. Agora, de fato, se divide entre várias frentes para resistir ao golpe e para combater o golpe. Mas esse trabalhismo, ele renasce numa visão moderna através do Encontro de Lisboa. E o Encontro de Lisboa de 1979, que reúne exilados brasileiros, trabalhistas exilados e trabalhistas brasileiros, é o terceiro bastão da história que é passado. O primeiro bastão da história que é passado de Getúlio Vargas a Jango. Através da Carta Testamento, Brizola recebe dos companheiros de Jango o bastão da história para assumir o trabalhismo pátrio. Não teve oportunidade de Jango transferir, porque Jango morre em 76. Mas Brizola ali assume o trabalhismo numa visão moderna, sem abandonar os seus princípios. O princípio da soberania nacional, o princípio do desenvolvimento econômico e o princípio dos direitos sociais. Mas o Encontro de Lisboa, ele traz a discussão mais profunda sobre a questão do direito da emancipação das mulheres, da questão da criança, da questão do meio ambiente, da questão do negro. Que naquela época, em 79, era uma discussão muito moderna. Nenhuma força política ousava discutir com profundidade como o trabalhismo discutia isso. Brizola retorna ao Brasil com a anistia. É golpeado novamente porque eles negam o direito a usar o partido de Getúlio e o partido de Jango, através de um golpe de Goberibe Couto Silva, que não permitiu que Brizola tivesse o PTB. E aí Brizola, sem o PTB, funda o PDT, o nosso partido hoje. O partido que é herdeiro dessa história toda e aplica esta modernidade, né, desses princípios através do seu PDT. Mas isso é só discussão do Brizola? Não.
Quando o Brizola ganha o governo do Rio de Janeiro em 1982, com o slogan Brizola na cabeça, todos esses princípios do trabalhismo moderno discutido em Lisboa, na fundação do PDT, ele aplica no seu governo do Rio de Janeiro. Primeiro, que no seu governo do Rio de Janeiro, privilégio só para as crianças. O projeto do CIEPS é o projeto mais revolucionário dos últimos 40 anos da educação brasileira. E olha, companheiros e companheiras, que contradição. Alguém sabe me dizer qual era a primeira aula do CIEP? Se alguém aqui souber me dizer qual era a primeira aula do CIEP, pode ligar o microfone e dizer. Alguém sabe dizer qual que era a primeira aula do CIEP? O café da manhã. Para aprender precisa comer. Não pode ter fome. Olha que absurdo, que moderno, que ousado. O Brizola dá café da manhã pro favelado, pro não mais índio, pro não mais negro. Pior, deu almoço. Deu um lanche no final do dia. Onde já se viu, o Brizola construiu piscina para ninguémdade. Deu prédios modernos, esteticamente bonitos, projetado por Oscar Niemeyer. Essa é a educação que o Brizola deu. Essa educação que chamavam de pensão. É esta educação que Roberto Marinho dizia, faz algumas escolinhas. Mas essa é a educação que o trabalhismo defende. É essa educação que emancipa o povo brasileiro. É essa educação que nos garante que nunca mais seremos escravos. O Brizola foi derrotado no governo do Rio de Janeiro. Colocaram o Gatongorá. Destruíram o CIEPS. Nos anos 90, nos anos 2000, o que defendiam nos morros do Rio de Janeiro? As polícias pacificadoras. A intervenção do Estado através da educação, através do trabalhismo moderno não servia. Mas o caveirão pode entrar atirando e matando. Ora, a nossa classe dominante não é violenta? Ora, os 500 CIEPs que o Brizola construiu no Rio de Janeiro, e cada CIEP tinha 1.000 alunos, são 500 a 1.000 alunos salvas do tráfico de droga, da violência e da indigência. Quantas gerações de brasileiros foram salvas com as escolas do Brizola e poderiam ser salvas se os CIEPs deram continuidade? Mas o Brizola também inaugurou a primeira delegacia antirracista do Brasil. Este negro, não mais africano, da ninguémdade, tinha um lugar para fazer a sua denúncia. Tinham negros secretários do governo Brizola, mulheres. Este trabalhismo moderno que nasce do encontro de Lisboa é aplicado na sua prática, na sua essencialidade nos governos de Brizola do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Brizola não conseguiu chegar à presidência da República por 0,5%, que foi o que lhe faltou nas eleições de 1989. Pobre Brasil, que não teve a oportunidade de ter Brizola presidente. Brizola falece no dia 21 de julho de 2004. Quando o Brizola faleceu, a grande imprensa brasileira dizia que o trabalhismo, enfim, havia morrido.
que na alça do caixão do Brizola era enterrado os princípios de Getúlio, os princípios de Jango, os princípios de Pasqualini. Mas nós resistimos, porque nada mais forte do que a verdade e a ideologia trabalhista, que é a principal protagonista do século XXI, e vem para o século XX, e vem para o século XXI agora, com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, liderado por Ciro Gomes. É fato que o Ciro Gomes não nasceu nas hostes trabalhistas. Mas eu pergunto aos companheiros e às companheiras, o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro é ou não é revolucionário? Principalmente na questão da sua industrialização, que está focado nos princípios de soberania nacional. Ora, o projeto energético do Ciro, através da Petrobras, não é uma reafirmação dos princípios de Getúlio da Revolução de 30? Para que esse povo não seja mais escravo? Para que a gente tenha dependência energética? E não só a energia do petróleo, que é, né, uma fonte poluente, mas transformar a Petrobras, né, numa empresa de diversas energias, inclusive, né, as não poluentes mais. O projeto tecnológico de Ciro Gomes não é um projeto de afirmação soberana? Vejam, companheiros, que a crise do coronavírus, o quanto o Brasil ficou dependente da China, dos Estados Unidos, de outros países. A industrialização que o Ciro Gomes coloca, ele bebe nas fontes do trabalhismo revolucionário. E aí eu não quero só discutir aqui, né, a questão da industrialização. Vamos além. A melhor educação no Brasil hoje é a educação do Ceará, que se baseia o seu projeto educacional através da avaliação individual do aluno. Esse é o grande segredo, né, da educação do Ceará, e que alcança aí os melhores índices do Brasil. Vocês já imaginaram a gente juntar a educação do Ceará com o projeto do Darcy Ribeiro do CIEPS? Não é a educação, não é o CIEP do século XXI? Você ter a reforma curricular, escolas de tempo integral e avaliação individualizada? É a construção desta ninguém-dade, é a construção da nova Roma que Darcy Ribeiro defendia. Porque a nova Roma que Darcy Ribeiro defendia só é possível através de um processo revolucionário educacional. Não tem outro caminho. Então, esses princípios que eu coloco, revolucionário, institucional, legalista, reformista, moderno e o trabalhismo do século XXI, eles estão interligados pelos princípios que nortearam o trabalhismo no século XXI e que vem nortear o trabalhismo no século que nortearam o trabalhismo no século XX e que vem nortear o trabalhismo no século XXI. Ele segue, né, os princípios. Ele segue toda essa trajetória que não foge à luta de emancipação do povo brasileiro. E aí eu quero começar a encerrar aqui a minha exposição para dizer que ser trabalhista é carregar esses princípios, é ter em mente essas transformações que o trabalhismo passou através de um século de luta e através desse novo século que começa. Defender o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes é defender o Getúlio, é defender o Jango, é defender o Brizola na sua essencialidade. Porque esse projeto é baseado no que tem de melhor do trabalhismo brasileiro. Que, de uma certa forma, emancipou esta ninguém-dade que Darcy Ribeiro se referia no começo.
mas que projeta, através dessa ninguém-dade, a nova Roma, a nova civilização do século XXI. Quero terminar aqui dizendo que Darcy Ribeiro, e eu sou fã de Darcy Ribeiro, dizia o seguinte: fracassei. Fracassei em muitas coisas na minha vida. Tentei salvar o índio, não consegui. Tentei criar uma universidade séria, eu não consegui. Tentei salvar as crianças, eu não consegui. Mas jamais, nunca queria estar do lado daqueles que me venceram. Nós não estamos do lado daqueles que venceram Darcy Ribeiro, mas continuamos na resistência, porque um dia o sonho de Getúlio, o sonho de Jango, o sonho de Darcy e o sonho de Brizola se tornarão realidade, e que seja através do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Obrigado, Henrique. Ótima fala. Uma fala não só que retoma questões históricas importantes, mas vai além. Quer dizer, reaviva o nosso espírito trabalhista e instiga, portanto, pensarmos sobre a nossa tradição enquanto partido, mas também pensar o futuro, pensar aquilo, portanto, que nos provoca a termos a mesma verve, a mesma garra que todos esses nomes históricos que você citou. Então, parabéns pela sua fala, parabéns pela aula. Eu queria passar a palavra para o Jean, que tem algumas questões aí. Beleza. Parabéns, Henrique. Parabéns pela verdadeira aula que você deu aí sobre trabalhismo, ele situado no contexto histórico, né, do Brasil. Muito importante entender esses pontos para entender como a gente chegou aqui até hoje e como o trabalhismo evoluiu e pode avançar cada vez mais. Aqui no chat tem diversas interações no decorrer da sua explanação, né? Vários comentários, mas pergunta mesmo, pergunta relacionada ao tema da aula, tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique Sinfrônio. Ele pergunta o seguinte: quais são os principais elementos que caracterizam uma relação de trabalho? Em um mundo onde as desigualdades sociais aumentam exponencialmente, o trabalhismo pode ser o despertar de uma consciência coletiva cada vez mais oprimida pelo capital perverso? Posso responder agora ou vai fazer mais um? Como é que é? Pode responder. Olha, de fato, o trabalhismo é a luz dentro da escuridão do mundo capitalismo que a gente tem. Veja, por exemplo, que a pandemia, ela escancara, né, todas as desigualdades sociais, de que um pequeno grupo, né, ser detentor da maior riqueza da humanidade em detrimento da fome, da miséria e da mortalidade que você tem hoje no mundo. Essa própria variante que nasce hoje na África mostra, né, as desigualdades que a gente tem hoje no mundo. Não é verdade? Enquanto os países dos Estados Unidos, os países ricos, né, têm aí vacina para aplicar 3, 4 vezes na sua população, né, milhões e milhões vão morrendo por causa de coronavírus porque não tem sequer uma dose. Esta mentalidade capitalista, esta mentalidade, né, que se opõe ao trabalhismo, que se opõe a outras correntes políticas. Então o trabalhismo é, né, o contraponto disso tudo. Por quê? Porque a relação de trabalho, ela não pode ser uma relação baseada na questão, né, apenas do lucro para alguns, né? Nós somos um partido que nos engrandece a questão da relação do trabalho e a questão da geração de renda e a geração de riqueza. Mas essa riqueza não pode ser gerada apenas para meia dúzia. Ela tem que ser gerada para quem de fato também produziu. Veja, por exemplo, companheiros, que você, por exemplo, se você trabalha numa grande empresa automobilística, né, e produz aqueles carros, né, caríssimos, jamais um operário que construiu aquele carro vai ter oportunidade de ter um carro daquele. Por quê? Porque o meu filho comer é mais importante do que o filho do outro comer. E o capitalismo gera isso, essa indiferença, né? essa relação doentia
que se escancarou agora com a pandemia. E o trabalhismo vem através das suas relações de trabalho. E aí a questão da CLT. E mais do que isso, nós temos que ampliar a questão dos direitos trabalhistas do Brasil. Além de revogar a reforma trabalhista, nós temos que ampliar. O mundo hoje não cabe mais 8 horas de serviço, 5 dias por semana. Para construir excedente, mas para quem? Para meia dúzia? Nós temos que rediscutir as novas relações de trabalho, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, mais direitos. Será que uma mãe não precisaria ficar 1 ano com o teu filho em casa? Será que o pai também não tem que ficar um tempo a mais com o seu filho recém-nascido? Nós temos que pensar as relações de trabalho num mundo, né, tecnológico. Que não há mais a necessidade, entendeu? Né, dessas jornadas de 8 horas, né, desses excedentes absurdos que a gente cria. Nós precisamos construir um mundo para a humanidade, gente. E o trabalhismo é isso. É construir um mundo para a humanidade. O trabalhismo, a essencialidade do trabalhismo, quando prega os seus princípios, é um princípio de humanidade. Quer coisa mais humana do que uma criança bem alimentada? Do que uma criança bem instruída? Qual é a humanidade da classe dominante brasileira? Não só brasileira, internacional. A fome, a miséria? Não. Nós defendemos um mundo completamente diferente desse. E aí nós temos que discutir as relações de trabalho. Não só as relações de trabalho, nós temos que discutir uma nova humanidade. Essa nova humanidade, a gente dizia, era a nova Roma. Beleza. Pessoal, conversando aqui com o Paulo, nós decidimos abrir hoje, excepcionalmente, para perguntas feitas de forma oral aqui, sem ser pelo chat, tá? E aí a gente pede que a pessoa que quiser fazer uma pergunta levante a mão aqui na reação. O Pedro Henrique já está levantando, e a gente pede também que, se possível, abra a câmera para a gente ver quem é que está falando, né? Não dá para liberar o microfone com a câmera desligada, se a gente não souber quem é que está falando. Pronto, liberar aqui o do Pedro. 2 minutos, tá, pessoal? Vai lá, Pedro. Boa noite a todos. Antes de mais nada, foi uma aula maravilhosa, muito boa, que deu para se ter uma noção realmente sobre os conceitos, né, do trabalhismo. E aproveitando, eu só queria... Tá falhando, não estou escutando. Até fazer seria uma provocação. Tá falhando, viu, Pedro? Principalmente o cooperativismo. Isso. Hoje a gente escuta... Pedro, desliga a tua câmera e deixa só o microfone. Agora tá me escutando? Sim. Deixa eu ver. Vocês me escutam? Beleza. Agora então, sim, Pedro, hoje se fala muito em outros tipos de relação de trabalho, né? Modalidade. Beleza. É uma modalidade chamada cooperativismo. Você acha que essa pode ser também uma outra alternativa? Não deixa de ser uma relação de trabalho, mas ela é uma alternativa com outro viés? O cooperativismo é uma questão já que tem há bastante tempo na sociedade brasileira, no mundo e tal. É evidente que é uma forma geradora de renda importante,
né, alguns princípios trabalhistas, ele fala da questão do cooperativismo. O que eu vejo é o seguinte, o que resolve o problema a questão econômica, a questão do Brasil hoje é crescimento e desenvolvimento. E só é possível desenvolvimento e crescimento através de investimento. E quem pode investir é o Estado. Getúlio, na Revolução de 30, né, ele inaugurou no Brasil a questão do grande investimento do Estado. Ele é o verdadeiro keynesiano. Inclusive, quando o presidente Roosevelt veio para os Estados Unidos, ele falou, olha, não existe mais keynesiano do que você, Getúlio. Por quê? Porque às vezes você tem que, grosseiramente, você tem que pagar para fazer o buraco e pagar para fechar o buraco, às vezes. Para gerar emprego, para gerar renda, para gerar, sabe, num momento comum de crise. Agora, todos os países do mundo desenvolvido, você tem um Estado, né, indutor do desenvolvimento. Por que o Brasil não pode ter? Quer dizer, o governo americano pode investir, né, para o desenvolvimento americano. O governo alemão pode investir para o desenvolvimento alemão. O governo francês pode investir para o desenvolvimento francês. O Brasil não. E a nossa classe dominante vassala, vem com esse discurso, aqui não pode, aqui não é bem assim. Ora, por que não? Então, às vezes a gente tem que achar vários mecanismos de sair da crise, né, de tentar melhorar, mas não, nós temos que colocar o dedo na ferida. Nós precisamos de desenvolvimento. E para ter desenvolvimento, nós precisamos do Estado forte, financeiramente, pondo dinheiro para desenvolver. Só assim, né, nós vamos conseguir, né, recuperar os direitos que nós perdemos e ampliar os direitos que nós perdemos. O Brasil nunca cresceu tanto na era do trabalhismo. Pega os índices de crescimento que o Brasil teve na era Vargas. Pega os índices de crescimento do estado do Rio de Janeiro quando o Brizola foi governador. Era um dos estados que mais crescia no Brasil. Com hiperinflação, com boicote do governo Sarney, com tudo. Porque no mundo inteiro funciona o estado indutor. No mundo desenvolvido. Por que no Brasil não pode ter? A saída da crise é essa. E o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro tem isso, se baseia nisso. Agora, nada mais que dá maior retorno do que investir em ciência e tecnologia. A Petrobras é a potência que é porque tem ciência, porque tem tecnologia. Nós conseguimos tirar petróleo, né, mais fundo do mar do que qualquer outra nação do mundo. Isso é a ciência da Universidade Brasileira, dos cientistas brasileiros. Nós não devemos nada em termos de inteligência e capacidade para ninguém no mundo. Tem aqui a Rosana Batista com a mão levantada. Oi, boa noite. Parabéns, Henrique, pela aula. Obrigado. Eu estava precisando ouvir isso aí há algum tempo já. Boa noite, colegas. Henrique, eu observo, e eu tenho falado às vezes, que o PDT perdeu um pouco da sua narrativa, um pouco da sua retórica. Justamente porque o PT assumiu essa posição ao longo dos últimos 40 anos. Então, eu gostaria de que você falasse para nós pelo menos 3 diferenças entre o trabalhismo do PDT e o trabalhismo petista. A primeira diferença é que o Brizola dizia: o PT é a espuma da história. Nós somos a própria história, né? E aí eu começo a dizer o seguinte: o PT jamais entendeu a luta de classes como o trabalhismo entendeu. Getúlio, na Revolução de 30, embora em alguns momentos ele negocia, mas ele encara a luta de classe. E dá direito a essa ninguém-dade. O PT jamais entendeu a luta de classe no Brasil. E jamais ousou enfrentá-la.
Então, é a primeira grande diferença, é a falta de compreensão da luta de classe que nós temos e o PT tem, né? A segunda diferença é que o PT jamais ousou reformar o Brasil. E aqui, acho que os governos do PT, eles têm os seus méritos, não vou aqui também dizer que não tem os seus méritos, a gente vivia melhor, uma série de coisas, como tem os seus erros. Mas tanto nos governos Lula como no governo Dilma, jamais ousaram reformar o Brasil. Tanto é assim que numa canetada você destrói todos os programas do PT. Para destruir a Era Vargas leva mais de 70 anos. Então tá até hoje tentando acabar com a Era Vargas e não consegue. Tem que votar, é difícil privatizar. Olha, é difícil. Então é a segunda grande diferença que eu vejo. E o PT nasceu, e aí eu posso falar porque eu também sou paulista, nasceu em São Paulo, da igreja progressista, e aí eu não quero fazer nenhuma crítica, de alguns intelectuais que são antigetulistas, e principalmente da USP. Vamos lembrar que a USP nasce depois da, revolução, da dita Revolução de 32, que na verdade é uma contra-revolução contra o Getúlio. Financiada, né, pelos mesquitas. É óbvio que a USP tem o seu papel, tem a sua importância, mas ela nasce antigetulista. E o PT nasce de uma conspiração do Golbery para dividir o trabalhismo. Imagine, né, a classe operária trabalhadora, né, e se não tivessem tirado o PTB do Brizola. O Brizola tinha chegado à presidência da República. E o PT se presta a determinados papéis que nós não nos prestamos. Você quer ver o Ciro disparar nas pesquisas? É fazer um acordo com o sistema financeiro do Brasil. Não. Nós nunca fizemos. Aqui não tem carta ao povo brasileiro aderindo ao rentismo. Nós pagamos caro por isso. Nós tivemos um presidente suicidado, um presidente deposto, e a mais implacável perseguição ao Brizola. Mas se for para chegar à presidência da República perdendo os princípios, é melhor ficar na resistência, na oposição, na luta. Nós temos que chegar para mudar. Mais do mesmo a gente não quer. Respondido? Boa. Tem aqui o Newton, agora Newton Canito. Newton é roteirista, cineasta e ainda vai ajudar muito a gente aqui também. Obrigado, Jean. No próximo período. Obrigado, Jean. Também estou bastante emocionado aí com a palestra, que bastante renovou minha fé. A gente precisa sempre renovar a fé aqui, né? E ver companheiros. Eu também concordo que, evidentemente, a questão do desenvolvimento é a mais importante. O livro do Ciro contempla muito bem isso. Só que se a gente lembrar a última eleição, a gente começou com a proposta do Ciro de pagar a dívida do SPC, maravilhosa, e terminamos a eleição discutindo uma madeira de piroca. Não sei se vocês lembram, a discussão acabou indo para esse aspecto. Eu concordo total com o Ciro que o presidente não deve ser guru de costumes, mas eu sinto que está tendo uma demanda do povo brasileiro desses debates mais, diria, culturais, etc., né? E a minha pergunta é nesse sentido. Eu tenho hora que me preocupa um pouco, e é uma questão polêmica, quando a gente pensa que eu vejo alguns movimentos, algumas alas radicais de movimentos identitários acusando, por exemplo, um senhor de 50 anos que é motorista do Uber de ser elite branca. Eles estão acusando uma pessoa que fala, gente, elite branca, o cara é motorista de Uber, ele é um novo escravo, como você disse, é um precariado, uma pessoa... Isso é uma coisa que afasta um pouco. Eu queria que você falou um pouco disso. O que você acha que o Darcy, como o Darcy, baseado no Darcy, a gente conseguiria, que é super complexo esse debate, a gente sabe toda a questão, a importância da questão da identidade racial, tudo isso, o Abdias Nascimento, o nosso patrono, mas queria que você me ajudasse a ver o que você acha que o Darcy responderia a esse momento de radicalismo identitário, às vezes um pouco exacerbado.
Primeiro assim, o Darcy ia falar, mas branco como se a gente é miscigenado? O povo brasileiro, a base do povo brasileiro é miscigenado. Né? Nós somos um dos povos mais miscigenados do mundo. Né? E Darcy era um cara, o Darcy era a síntese da esperança. Por quê? Porque o Darcy era um utopista. E o que é a utopia? Né? É aquilo que faz a gente andar para frente. Se você pegar, por exemplo, né, o CIEPS, por exemplo, né, se você discutisse o CIEPS e no começo de 1980, era uma utopia. Por quê? Porque o Brizola começa a campanha a governador do Rio de Janeiro com 3%. E aí vem, né, como uma planta no deserto, basta uma gota de orvalho. O trabalhismo é isso. O trabalhismo é a corrente política mais utopista do Brasil, mas é o que avança. Quem diria que um país de índios, negros e europeus que perde as suas etnias, as suas raízes étnicas, é capaz de construir uma empresa como a Petrobras, com a tecnologia da Petrobras, que a gente conseguiu já ser a 8ª economia do mundo, que a gente tem médicos comparados aos melhores do mundo, arquitetos, médicos, engenheiros, professores. Esse país é o país que produziu Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira. Esse país produziu Abdias, produziu K.O., esse país produziu Chico Buarque, produziu Bolsonaro? Produziu, isso é um erro da natureza, produzimos muita coisa ruim, mas o que nós produzimos de bom? O que nós já ensinamos à humanidade? Darcy ia falar isso. Porque esse discurso da elite branca é um discurso, vamos fazer o discurso da classe dominante, porque esse senhor do Ubo é um explorado, é um companheiro, que pode até não saber que está sendo explorado, que não tem às vezes consciência. Qual que é o grande problema do povo brasileiro que o Darcy sempre denunciou? É que nós não aqui. Nós somos um povo que precisa ter consciência de si. E quando não tem consciência, ele explode. A questão do desenvolvimento dos outros países é a partir do de si. E nós precisamos buscar essa consciência. Precisamos dar identidade à ninguémdade. Porque no dia que a ninguémdade tiver identidade, esse país ninguém segura. Era isso que decidiria. Embora eu não tenha nenhuma procuração para falar em nome do Darcy, entendeu? Mas estudando o Darcy, acho que era isso que ele diria. Né? Porque o Darcy era a síntese da utopia e da esperança. Não tinha ninguém com a mão levantada aqui, mas agora tem a Rosana de novo e a Andrea. Como a Andrea ela ainda não fez pergunta, vamos passar a palavra para ela. A Andrea tem até 2 minutos para fazer a pergunta para o Henrique, e depois acho que a Rosana pode fazer e o Henrique responde as duas de uma vez. Pode ser, Henrique? E aí Pode, a gente claro. encerra as perguntas aqui, e aí depois da sua resposta, o Paulo já assume para fazer as considerações e dar os informes finais, tá bom? Andréa, pode abrir seu microfone. André Souza. Bom, talvez ela esteja sem microfone, tenha levantado por um erro a mão aqui, tenha sido a reação errada. A Rosana está com a mão levantada ainda também. A Chan. Rosana.
Na verdade, eu fiquei com a mão levantada, tá? Se você quiser passar. Tá bom, tá bom. Mas pergunta eu tenho, mas eu fiquei com a mão levantada, mas pode passar. Entendi. Então vai lá, Chan. Luiz, tem que liberar o microfone da Chan, por favor. Não tem esse bloqueio de microfone, não. Está desativado aqui o microfone dela, nem eu também não consigo ativar. Ah, foi? Acho que foi. Boa noite, gente. Boa noite, Henrique. Obrigado pela aula. Eu tenho uma pergunta, eu tenho na cabeça, não sei se eu consigo. Vou tentar. A minha pergunta é: quando eu vejo assim uma pessoa levantar toda essa história e toda a ideologia em relação ao partido, para nós todos estamos envolvidos com isso. Então, de certa forma, isso já ecoa dentro de todos nós, essa participação. Como eu estou muito pensando na eleição, no sentido de o que significa para a eleição tudo que a gente está fazendo aqui de forma prática, a minha pergunta para você é a seguinte: como você acha que, de uma forma prática, isso pode atingir pessoas que não somos nós, que estamos falando a mesma linguagem, pessoas que estão fora e desinteressadas ou são ignorantes disso que a gente está tendo aqui conversa. Você tem alguma ideia de que você, assim, uma pílula mágica para as pessoas terem um pouco essa conexão que a gente tem entre nós aqui quando a gente está falando sobre isso? Acho que é muita gente dentro do nosso partido, da nossa bolha, né? Como furar essa bolha e essa mensagem seguir para a eleição. Estou falando em especial da eleição. Olha, não tenho nenhuma pílula mágica, né? O João Santana está aí também para nos ajudar, entendeu? Mas eu digo uma coisa: nós temos que dar uma olhada no que nos levou, por exemplo, a eleger o Bolsonaro. Foi a desesperança. Nós tomamos um baque muito grande com os erros do PT. Eu lembro quando o Lula ganhou as eleições, a primeira eleição, o slogan era: a esperança venceu o medo. De fato, vivemos um momento de esperança, de euforia, e isso foi se esvaziando no decorrer dos anos. E o Bolsonaro, né, capitaneou essa desesperança, essa desilusão, né, e através de uma série de questões aí, ganhou as eleições. Ele não era o candidato da classe dominante brasileira, era o Alckmin, né? E aí o PSDB pagou o preço caro pelo golpe. Aí é uma série de conjunturas que levou o Bolsonaro, né, à presidência da República. Mas não é um presidente que foi eleito com a sina da esperança. E o que a gente nota na sociedade brasileira? Há uma tristeza na sociedade brasileira. Há uma desesperança na sociedade brasileira. E se machucou muito ainda com a questão da pandemia, né? Que o número de mortes, de doentes, essa coisa toda. O que cabe a nós, e é por isso, inclusive, que eu trouxe essa mensagem aqui hoje, é despertar essa esperança. É dizer que é possível um país diferente. Porque nós já perguntar para o aposentado quem garantiu a aposentadoria dele. Tem que perguntar para a companheira que está grávida quem garantiu a licença maternidade dela. Quem garantiu o salário mínimo. Quem que vai garantir, né, uma universidade decente para o teu filho. Quem que vai garantir, né, a criança se alimentar decentemente numa escola. Ah, mas todo mundo promete, de fato, mas ninguém tem a história que a gente tem. Ninguém fez mais do que a gente fez.
O nosso passado é o instrumento do nosso discurso hoje, o incentivo para o futuro. Qual partido político tem a nossa história? Qual partido político se mistura, né, às grandes conquistas do povo brasileiro? E é dar esperança ao povo. Agora, da forma que a gente faz isso, o João Santana sabe muito melhor do que eu. Mas a gente tem que ter esperança primeiro. Nós temos que estar convencidos. Nós não convencemos ninguém se nós não estivermos convencidos. Eu sou hoje um peregrino do trabalhismo. Nem do PDT, porque a gente nasce com o PTB. Uma das minhas funções é viajar ao Brasil falando sobre o trabalhismo. E você sabe que quando a gente faz encontros como esse, é por isso que eu gosto do presencial, a gente vê o olho brilhar, a gente vê esperança. E nada move mais o ser humano. Porque a desesperança, ela imobiliza, ela mortifica, ela para. Só a esperança faz a gente andar para frente. Só a esperança fazer acreditar a gente buscar a utopia, o impossível. É isso que a gente vai conhecer a sociedade brasileira. Obrigada. Paulo, não temos mais perguntas aqui. Acho que você pode aí tocar os encaminhamentos, as considerações. Claro, claro. Bom, acho que a primeira consideração a fazer, de novo, agradecer ao Henrique pela fala que gera esperança, que gera expectativa, Henrique. Eu acho que o Henrique tem uma expertise não só pela própria formação, mas por ser um militante, eu diria, de ponta de lança, de frente, né, que tem um trabalho importante, que talvez o grande objetivo, se eu estiver errado, você me corrija, é exatamente estimular as pessoas, encantar as pessoas do ponto de vista daquilo que a gente acredita enquanto pedetista, né? Seja retomando a nossa história, seja pensando o nosso futuro orientado pelo Plano Nacional de Desenvolvimento. Mas aí eu queria pedir licença para o Henrique e para todos vocês, todas e todas, se vocês assim permitem, de fazer uma ou outra consideração, que eu acho que meio que me sinto na obrigação, enquanto também alguém que leciona, que milita e que também, enfim, tem tentado de algum modo contribuir ao pensamento sobre o Brasil, ou ao pensamento brasileiro, que é chamar atenção para algumas coisas. E até eu estava lendo aqui atentamente os comentários que vocês colocaram, prestando atenção em cada pergunta que vocês fizeram, e acho que talvez essa minha ponderação, na verdade essa minha contribuição, talvez também possa ajudar a gente a pensar. Então, dentre as coisas que eu acho que são válidas, é a gente entender o seguinte: se a nossa esperança, se a nossa expectativa ela é importante na medida em que a gente tem uma capacidade orientada para agir, para, portanto, orientar essa nossa energia. Motivada, quer dizer, com essa verve, com essa esperança de fato. O que isso significa? Significa ter um conhecimento mínimo sobre o que é o trabalhismo, o Henrique trouxe um pouco para nós hoje. Significa ter passado por essas 15 aulas. Significa, ou seja, para além da nossa paixão em ser trabalhista, em fazer parte do PDT, em ter ícones importantes, históricos ou contemporâneos, então desde Getúlio Vargas até Ciro Gomes, é pensarmos o seguinte, quer dizer, como é que a gente pode canalizar a nossa paixão, como é que a gente pode objetivamente compartilhar disso com outras pessoas que não compreendem o que é o PDT, que de maneira equivocada, às vezes, nos colocam nas fileiras da direita e que não entendem o que é o trabalhismo. Então, acho que a aula do Henrique contribui demais nesse sentido, como tantas outras. E por que eu estou ponderando isso? Porque quando nós falamos, por exemplo, né, por que algumas pessoas, né, e até acho que o Newton Canito trouxe uma coisa interessante, lembrou, olha, tem gente que tem a audácia em chamar um senhor de 50 anos
de elite branca, desconsiderando que ele é fruto da uberização da vida, da precarização do trabalho, né, de uma exclusão permanente e reiterada. E por que isso acontece? Porque pouco se debate sobre aquilo que deveria unir todas as bandeiras de todas as pautas identitárias, que é o que nos une. Enquanto mulheres, homens, negros, homossexuais, não importa, né? Quer dizer, independente da classe social, que é a defesa incondicional da cidadania. E aí, Henrique, você falou disso, eu queria reiterar, a cidadania é o esteio, é a diretriz que sempre balizou o trabalhismo desde o século XIX, ao longo do século XX, e assim foi lá fora, e aqui no Brasil, e aqui na América Latina. Então, quando nós perdemos de vista que a nossa defesa é, acima de tudo, a defesa da cidadania, e aí eu queria chamar a atenção, cidadania, quando a gente fala de cidadania, é um termo muito, muito amplo, mas a cidadania tem a ver com direitos. O direito civil, o direito político, o direito social. E o trabalhismo, portanto, via de regra, ao defender o trabalho e a classe trabalhadora, defende os seus direitos, que não são só ao trabalho, não são só em relação à sua condição de trabalhador, é uma condição anterior, é a sua condição humana, é a sua condição, portanto, de indivíduo, de pessoa, né? Então, esses debates, eu acho que eles são importantes porque eles fazem a gente pensar nisso. Então, ou seja, na minha humilde visão, lamentavelmente, os discursos se fracionam quando nós não entendemos que há algo maior que nos une. É evidente que o Brasil padece de uma coisa chamada racismo estrutural, que o Darcy Ribeiro já explicava antes, não com este termo, mas já explicava o que era, não só ele, como tantos outros, né? E que é evidente, quer dizer, que os nossos obstáculos vão para além da nossa esperança. Porque também é importante saber o tamanho que tem os nossos inimigos. A esperança é fundamental, mas o conhecimento para estar pronto para o combate, para o bom combate, para o enfrentamento é fundamental. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que esteve na obra de muitos que estiveram ligados ou não ao PDT. O Henrique sabe disso, porque já escreveu, estudou e fala e divulga o pensamento de muitos deles, não só do próprio Darcy Ribeiro, que ele tanto citou aqui. Aliás, além do povo brasileiro, né, Henrique, tem também o Processo Civilizatório, outro grande livro para a gente também tratar. Aliás, tenho o maior orgulho em dizer que hoje eu faço parte de uma faculdade pela qual o Darcy estudou lá nos anos 40, né? Então, mas o que eu queria chamar a atenção? O tipo de capitalismo que se desenvolve aqui foi absolutamente mais tacanho, foi absolutamente mais covarde, foi absolutamente mais, eu diria, algoz do que em qualquer outro lugar. Então, o trabalhismo que se requer aqui não é um trabalhismo qualquer, é um trabalhismo em que o inimigo é maior, é um trabalhismo em que, ou seja, a necessidade da criação da nossa esperança e do nosso preparo para o enfrentamento é maior. Então, não vou aqui citar autores vários, porque é desnecessário, o importante é a ideia, né? Até o nosso companheiro Cláudio Latorraca aqui escreveu, olha, tem que ter uma linguagem palatável, também concordo, viu, Cláudio? Eu acho que, às vezes, a academia padece disso, ela fala só para ela fala na bolha, assim como a esquerda, muitas vezes, só fala na bolha, e nós temos que falar de um modo que todo mundo entende. Então, o que eu acho que é importante chamar a atenção é uma coisa que vários autores disseram, e mesmo que eles não tivessem dito, a gente já saberia. A marginalidade, e eu não falo da criminalidade, mas eu falo da condição marginal, que é aquilo que está fora, aquilo que está periférico. Então, a nossa marginalidade enquanto país fez com que o capitalismo, aqui desenvolvido, e, portanto, aquilo que o trabalhismo teve que enfrentar durante todo o século XXI, que era a condição de país subdesenvolvido, os trabalhistas lutavam contra o subdesenvolvimento. Aliás, não é à toa que vem a necessidade da construção de um projeto nacional desenvolvimentista, para superar o subdesenvolvimento. E aí não vamos entrar no mérito se a visão etapista era acertada ou não, mas era um desejo de superar toda a desigualdade. Mas o fato é que essa marginalidade, ela sempre teve uma finalidade, que era manter o Brasil na condição de vassalo, manter o Brasil na condição de economia dependente. Então, por mais que nós, historicamente, tivéssemos organizado um partido, tivéssemos um presidente como Vargas, um outro presidente também inspirado a seu modo, como Juscelino, como Jango, ao trabalhismo, nem sempre os projetos
de fato, ou nem sempre, a produção da riqueza nacional assim foi buscada em nome de todos. Então, o nacionalismo sempre foi uma coisa retórica. Porque quando a gente fala de Brasil, é Brasil para quem? E vocês percebem isso, quer dizer, uma parte importante da elite mais à direita tomou de assalto os símbolos nacionais. Esse Brasil que eles falam não é o de todo mundo. Esse verde e amarelo não é daquele menino que achou uma árvore de Natal no lixo. É outro verde e amarelo. Né? Quer dizer, historicamente, o Brasil do Sul e Sudeste nem sempre quis andar braços dados com o Brasil do Norte e Nordeste. Nós sabemos disso. Então, quando a gente fala de trabalhismo, tem que olhar que Brasil é esse, que Estado é esse. E aí, Henrique, acho só uma coisa para a gente pensar junto. Eu concordo quando você fala que o Estado tem que ser investidor, empreender, mas eu também chamo a atenção que, historicamente, o capitalismo brasileiro foi feito por um Estado empresário, que financiou a elite, que deu dinheiro para a elite. Né? Quer dizer, quem garantiu a construção de toda a infraestrutura para que a elite fizesse o desenvolvimento, né, dos anos 30 para cá, foi o Estado. Vargas é prova disso. Não só o Vargas. Pasmem, até mesmo a ditadura militar. Claro que isso não faz deles anjos, ao contrário. Porque desenvolviam para a elite. Então, acho importante a gente pensar como que essa marginalidade inerente ao capitalismo brasileiro e latino-americano realmente provoca o trabalhismo, realmente provoca, né, quer dizer, faz a nossa luta uma luta maior. Eu não tô dizendo que a nossa classe trabalhadora ela é melhor do que qualquer outro lugar do mundo. Não, eu estou dizendo que ela tem um desafio maior. E mais, é preciso lembrar, e aí a gente tem vários autores, aliás, um especial que eu tenho um apreço enorme, um pedetista histórico, Abdias do Nascimento, que vai lembrar que a exclusão também não é só de natureza de classe. Aliás, no Brasil, talvez ela seja, antes de tudo, racial. E ela vai se imiscuindo com a exclusão de classe. Então, isso tudo para dizer que é muito bom, é muito grato te ouvir, é muito interessante ouvir esses pontos que você coloca, Henrique, mas eu também queria ponderar, quer dizer, colocar, pena que a gente tem aí pouco tempo para a gente fazer o debate, mas eu queria ponderar e colocar essas outras questões para dizer o seguinte: talvez a gente lutou com as armas que a gente pôde e fizemos aquilo que era possível ser feito. Então, realmente, ou seja, figuras como o Brizola, figuras como o Jango, como o próprio Getúlio, né, em que pese as contradições dos homens e da própria história, né, engana-se quem cria expectativa na criação de mitos. Está aí. Tentaram eleger um mito. Deu no que deu. O Brasil tem 2 mitos, aliás. Né? E aí é muito complicado, porque essa coisa mitológica, ao fim e ao cabo, ela é antidemocrática. Né? Mas, só para não me alongar, porque a aula é do Henrique, mas eu queria só colocar esses pontos, agradecer de novo, Henrique, demais pela sua fala. Se você quiser fazer outras ponderações, além disso que eu também coloquei, você fica à vontade. Agradecer as perguntas de todos vocês. Dizer de novo, para quem chegou depois, que a gente está muito feliz com o que a gente alcançou nessa nossa edição da Escola de Candidatos, na medida em que a gente teve mais de 100 inscritos em várias cidades, em vários estados, em 14 estados brasileiros, em que a gente teve uma média de 60... Oi. Desculpa te corrigir, mas foram mais de 500 inscritos em mais de 100 cidades. Perfeito. Então tá melhor ainda. A correção é boa quando é para cima, ou se fosse para baixo. Então, isso tudo só reitera, quer dizer, a projeção que está tendo e que teve esse nosso trabalho, e a gente espera fazer ainda muito mais no próximo semestre, já em 2022, que vai ser um ano de muito trabalho para todos vocês, para todas e todos, para todos nós, mas especificamente vocês que pretendem ser candidatas e candidatos. E eu queria deixar esse meu recado. Preparem-se, estudem, façam debates, reflitam. Nós não somos donos da verdade, nós temos que aprender a ouvir. A esquerda andou perdendo eleições porque foi arrogante. A gente tem que fazer o debate, ouvir quem pensa diferente. Quem não quer dialogar, aí outra conversa. Mas quem quiser dialogar, nós temos que dialogar. Né? Esse Brasil plural, quer dizer, ele obriga a qualquer uma e a qualquer um que queira trilhar uma carreira política, obriga
a termos olhos atentos, ouvidos atentos, né, para a nossa realidade, para a nossa pluralidade, e mais do que isso, para essa complexidade das nossas mazelas. Eu acho que esse é um ponto importante. Tá bom? Henrique, se você quiser fazer outra ponderação? Não, eu só quero agradecer, eu concordo com várias ponderações que você fez. De fato, o trabalhismo ele tem todas essas nuances, mas o que eu vejo, Paulo e aos demais companheiros, nós jamais podemos perder o espírito da militância, com conhecimento de fato. Mas às vezes eu tenho 22 anos de PDT. Hoje trabalho em Brasília, nacional, tal, mas eu nunca vou deixar de ser aquele militante da juventude que cresceu num partido, tal, porque é isso que faz a gente acreditar em andar, né? É óbvio que o partido, o trabalhismo tem várias contradições, mas ainda é o melhor projeto para o Brasil, ainda é o melhor projeto para a humanidade, né? No mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui, dizer que eu estou à disposição aí para outros eventos, para, se Deus quiser, o ano que vem estar viajando um pouco mais, entendeu? O ano que vem está saindo um curso importante que vai discutir do positivismo ao trabalhismo do século XXI, com o Êndio Pinheiro, eu e um professor de Minas Gerais, que vai estar saindo em podcast. E é isso que você falou, Paulo, é importante. Cada vez mais nós estarmos debatendo, aprimorando, discutindo, inclusive com quem pensa diferente da gente. Porque a gente jamais vai crescer, né, discutindo só na nossa bolha. Porque eu não vou convencer quem já está convencido, eu preciso convencer quem não está convencido, né? E do mais, agradecer a todos aí. Muito obrigado aí pela atenção. Espero ter outras oportunidades juntos. Um abraço a todos. Obrigado, Henrique. Jean, com você. Beleza. Não, só agradecer mais uma vez a presença do Henrique aqui, essa bela aula. Agradecer a todos e a todas que permaneceram até agora e que participaram durante toda essa escola de candidatos, né? Que já é um sucesso, né? Isso pela boca de vocês mesmos e por outras pessoas de outros lugares por onde a gente anda. A gente, felizmente, ouve falar desse trabalho, né? Que, inclusive, virou exemplo para outros estados, né? Isso é bom, é bom. Formação nunca é demais, né, Paulo? É sempre bom. Principalmente quando é para qualificar os nossos quadros que pretendem concorrer ou participar de alguma forma do processo eleitoral no ano que vem, né? Essa escola de candidatos, ela foi pensada muito mais voltada para as questões mais práticas, né, de uma campanha. Vocês veem que tiveram 4 blocos, né? O bloco inicial mais voltado para a raiz trabalhista, para o que é o partido, que tem muito a ver com o que o Henrique falou aqui hoje. Um outro bloco, o segundo bloco, mais voltado para planejamento de campanha, ali trazendo ações de marketing, de captação de recursos, né? Um quarto bloco mais voltado para assessoria de campanha, né? Porque é uma escola de candidatos e assessores, então a gente inseriu isso, né, para essa formação, para dar noções de assessoria. E o último bloco mais voltado para atividade parlamentar, para a rotina de um deputado federal ou estadual, né? Diversas pessoas com experiências assim fantásticas vieram aqui falar conosco, conversar, e isso deixa a gente muito feliz, porque é um trabalho árduo, né? Não é fácil. E hoje sim o encerramento da escola nesse ano, né? Ano que vem, hoje o Paulo e eu tivemos uma reunião, nós estamos aí já pensando em qual formato, né? Em 2019, a gente retomou, na virada do ano para 2020, retomou em forma de oficinas, né? Então, a gente está avaliando se vai manter em forma de oficina, se vai colocar forma de oficina ou voltar com formato de aulas, de palestras, como foi agora nesse segundo semestre. Dizer para vocês que vem muito mais coisa boa por aí também no ano que vem, né, Paulo? Se você quiser dar um spoiler aí, acho legal também. E é isso, pessoal, mais agradecer mesmo.
Serão emitidos certificados para quem participou de 75% das aulas, tá certo? Essa presença ela é medida pela própria plataforma, tá bom? Pelo Zoom, o Zoom registra, quem acessou, quanto tempo ficou, né, na aula, e o Meet também. Então, até fevereiro, nós vamos estar emitindo esses certificados. Então, quem participou de 75% dos encontros, fique tranquilo que você vai receber no seu e-mail, no e-mail que você cadastrou no ato da inscrição, tá bom? Da minha parte é isso, Paulo. Estou muito feliz da gente estar encerrando esse programa aqui, que a gente começou lá atrás, cheio de empolgação, e ver que finalizamos a contento, que deu certo nesse programa tudo que a gente planejou. É isso aí, Jean. Deu certo, vai continuar dando. A gente tem novidades aí para o próximo